A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para a apresentação do programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento sob a ótica da nossa querida doutrina espírita. Tudo aquilo que foi ensinado há 2000 anos, que os discípulos captaram, que colocaram lá nas suas anotações, hoje nós temos a possibilidade de ter uma visão mais clara, porque a doutrina espírita está aí para abrir o entendimento, para nos mostrar que realmente, através do esclarecimento da doutrina espírita, nós conseguimos entender praticamente tudo o que está lá no Antigo Testamento e o nosso estudo no Novo Testamento. Por falar em Novo e Antigo Testamento, por vezes nós buscamos também no Antigo Testamento algumas dos esclarecimentos, digamos assim, para aquilo que nós estamos estudando no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Porque muitas coisas do Novo Testamento referem-se ao Antigo Testamento. Por que nós não fazemos um estudo do Antigo Testamento? Porque nós entendemos que o Novo Testamento e a doutrina espírita são realmente os repositórios de ensinamentos que nós precisamos. O Antigo Testamento tem coisas maravilhosas, mas se nós nos concentrarmos no Novo Testamento e na doutrina espírita esclarecendo o Novo Testamento, isso para nós já é o suficiente. Se nós aplicarmos em nossa vida o que a doutrina espírita nos instrui, nos informa, nos esclarece, nós estaremos num passo muito gigante à frente. O problema é exatamente esse, né? Nós conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece de ensinamentos. Bem, o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, é inédito, são programas gravados, mas são inéditos, ou seja, são feitos exclusivamente para cada quarta-feira. Esta quarta-feira, hoje, no caso, é dia 22 de dezembro de 2021 e nós estamos fazendo o programa exatamente para o dia de hoje. Então, o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, logo após o nosso irmão Valdenir Cruz apresentar Respondendo aos Ouvintes. Estamos aqui entrando no ar com o programa A Consolação de Jesus. E reprises aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, se você não pode ouvir durante a semana, por motivos de trabalho, etc., 9 horas da manhã aos sábados você tem a reprise. E ainda assim, perdeu, é só ir em radioriodejaneiro.digital, tem lá o link Programação, embaixo Programas, o primeiro programa que aparece é exatamente A Consolação de Jesus. E se você quiser entrar em contato conosco, via WhatsApp, nós temos o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Bem, meus irmãos, vamos então ao texto, a leitura do texto. O trecho de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30.
Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo vá para a geena. É isso, meus queridos amigos e irmãos, esse trecho que é muito controverso, porque alguns irmãos protestantes, eles acreditam que entrar na vida seria entrar no céu. E aí tem alguns amigos que brincam com essa situação, de um modo claro, é um brincar sério, dizendo que se fosse dessa forma, ou seja, entrar no céu sem o olho, sem a mão, o céu seria um local de mutilados, porque, sinceramente, nós ainda tropeçamos muito por conta da má utilização da visão, da audição, da fala, enfim, da nossa inteligência. Então, se fosse dessa forma, entrar na vida, entrar no reino dos céus, ou entrar no céu, ou entrar na vida eterna, lá, se fosse lá, se existisse lá, né? Também as pessoas confundem muito, achando que realmente é um local físico, e apesar de físico, sim, mas é um físico quintessenciado, que a gente não consegue nem perceber. Nós ainda, muitos de nós, não conseguimos perceber essa possibilidade, né? Ainda é muito difícil para nós que vivemos na matéria enxergar, compreender e aceitar, muitas vezes. Eu não estou falando dos espíritas, eu estou falando de modo geral da humanidade, essa realidade. Mas para nós é muito claro, e André Luiz trata dessa questão muito claramente, principalmente no livro Missionários da Luz, quando ele fala da reencarnação do Segismundo. Então, isso aqui que Jesus está nos dando, uma aula de programação reencarnatória. Se eu estou lá na espiritualidade e no passado eu me utilizei mal dos meus olhos, eu quero o meu corpo físico. Claro, eu peço se eu tiver não um conhecimento, mas uma maturidade espiritual, para que eu entenda que essa forma vai ser melhor. Senão, eu poderia ser levado pelos espíritos superiores a compreender essa necessidade e aí aceitar a possibilidade de renascer, reencarnar num corpo fisicamente, digamos assim, mutilado, defeituoso, sem um dos sentidos, ou sem vários dos sentidos. Ainda tem isso, né? Tem gente que renasce com vários problemas físicos. Tudo é da necessidade do espírito. Então, para nós está claro que Jesus está falando da programação reencarnatória. Então, como eu dizia, se eu utilizei mal a minha visão, eu vou, junto com os meus instrutores espirituais, né, os engenheiros siderais, como são chamados lá pelo André Luiz, programar um corpo físico que deverá nascer sem a visão física. Então, nada mais é do que isso. Porém, existem outros ensinamentos e queremos ouvir os nossos irmãos discorrendo a respeito do assunto. Olá a todos do programa A Consolação de Jesus, João trazendo para a gente mais uma passagem importantíssima do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, que eu vou repetir aqui para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre o que foi falado, sobre o que é passado para a gente nesse Evangelho, né? Então lá no versículo 29 diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então precisamos entender o que está sendo dito aqui, segundo o entendimento de
todos os povos naquela época, naquela ocasião, né? É Jesus fazendo o alerta para a gente para que nós possamos observar a necessidade de repararmos as nossas pendências enquanto estamos a caminho, não é? Porque certamente a doutrina espírita, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós vamos encontrar vários capítulos que nos remetem justamente à necessidade de reparação sempre, para que não nos ocorra mal maior lá na frente, tá? E tem a passagem importante que a gente sabe que naquele momento em que Jesus muitas vezes nos fala para que nós guardássemos a espada, não é? Inclusive no livro Fonte Viva encontramos capítulo pertinente nos falando sobre essa passagem também, embainha a tua espada, não é? Por causa do temor da guerra. Certamente quem com a espada fere, não é? Pela espada perecerá. Jesus fez esse alerta várias vezes, tá? Então, é certamente Ele nos alertando sobre a reencarnação. Voltaremos, sim, com alguma situação inerente àquele mau uso do livre-arbítrio que deliberamos naquele momento, não é? Sobre revidarmos sempre o mal que sofremos, o mal que nos fizeram. E lá no seu versículo 30 ele ainda acrescenta: e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Tá? É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mais uma vez ele fala do olho, ele fala da mão, ele fala dos nossos atos, ele fala dos nossos pensamentos também, não é? Então, se eu chego às vias de fato de praticar o mal contra esse ou aquele irmão, certamente pereceremos, né, de repararmos a falta que incorremos. Isso é certo, isso é ponto certo. E quando você vai procurar na doutrina espírita, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos encontrar das causas atuais e das causas passadas das aflições. Então, certamente vamos esbarrar com as explicações do porquê hoje pereço, né, desta ou daquela forma, tá? Essa é a grande chave, é o grande consolo, é a grande oportunidade, é a misericórdia acompanhada da justiça divina para todos nós, para que nós possamos, sim, repararmos com oportunidade de amor sempre que o Pai nos oferece, através da reencarnação, que é uma oportunidade muito grande também de estarmos lado a lado daqueles aos quais nos envolvemos, né, delituosamente. Mas serão só com esses? Não, serão com aqueles também pelos quais já começamos um trabalho de afinidade maior, de amor também. Mas certamente ainda temos muito o que repararmos uns com os outros, tá? E tá aí a explicação trazida no Evangelho de Jesus segundo Mateus sobre a reencarnação, Jesus nos alertando sempre de que retornaremos de uma forma ou de outra para repararmos tudo aquilo que foi motivo de escândalo, né, na nossa vida passada, com certeza. Pois é, meus queridos amigos e irmãos, muito importante isso que Renato e João trazem para iniciar o debate, porque realmente o que eles levantam são a base para que a gente entenda as causas anteriores das nossas aflições. E aí eu me refiro especialmente ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo trecho que tem esse título, Causas Anteriores das Aflições, deixa muito claro que aquilo que a gente geralmente vê como anomalias no nosso corpo, desequilíbrios,
sem contar as dificuldades da vida social, tudo isso tem uma razão de ser. A gente costuma brincar no espiritismo que não existe acaso, o que existe é coincidência. Embora essas duas palavras muitas vezes possam ser vistas como sinônimos, aqui eu faço uma diferença entre elas, porque o acaso é aquilo que é totalmente aleatório, que não tem uma lógica por trás, é como se fosse um jogar de dados. E a coincidência não, a coincidência é aquela conexão, aquelas conexões que ocorrem nas nossas vidas, como por exemplo os reencontros de pessoas, situações em que você está pensando uma coisa exatamente como outra pessoa próxima a você está pensando exatamente naquele momento, e vocês, as duas pessoas no caso, muitas vezes estão distantes e conseguem entrar numa sintonia de pensamento. Isso é coincidência. A coincidência é diferente do acaso, porque a coincidência tem uma lógica por trás, tem uma razão por trás. E para nós espíritas essa grande razão é a lógica da reencarnação e da lei da ação e da reação. Allan Kardec, neste capítulo 5, diz o seguinte: os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, ou seja, a consequência natural de uma falta cometida. Ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Aqui, evidentemente, Kardec simplifica a questão de maneira didática, mas, no fundo, o que eu li ilustra muito a introdução que João nos propõe, porque quando a gente fala nessas ditas anomalias, anomalia aí muito entre aspas, porque anomalia é a normalidade, e não existe anormalidade, existe racionalidade nessa repartição dos benefícios e das dificuldades que nós temos, a gente começa a entender que nós temos as ferramentas que precisamos para evoluir e para aprender. Não vejamos então essas dificuldades da vida e do corpo como problemas, mas sim como desafios evolutivos. Muitas vezes, mesmo nós espíritas, entendemos equivocadamente o espiritismo, achando que nós estamos na Terra para sofrer. E o Kardec deixa claro aqui que nós não estamos aqui para sofrer, mas para expiar. A expiação é o desafio que nos leva ao aprendizado. É pela expiação que nós sentimos as dificuldades e temos a oportunidade de suplantar essa dificuldade, sermos melhores, tentando ser melhores amanhã, um pouquinho melhor amanhã do que nós somos hoje. Então é muito importante que a gente perceba que, inclusive, essas dificuldades que o nosso corpo nos traz, seja pelo nascimento, quando a gente nasce já com algum desequilíbrio orgânico, seja por conta de um acidente ou de uma situação qualquer que a gente passe, seja até pelo envelhecimento. Todas essas dificuldades cognitivas, de aprendizado, de locomoção, pelas quais nós passamos na nossa vida enquanto encarnados, elas são programadas. E elas têm a ver ou com ações nossas do passado ou com ações nossas nessa atual encarnação. Daí a importância também de nós avaliarmos não só o nosso comportamento, a nossa atitude, os nossos valores, mas também aquilo que o nosso corpo nos diz. As enfermidades que nós temos, seja aquelas enfermidades crônicas,
seja aquelas enfermidades efêmeras, elas sinalizam alguma coisa para nós. Não é por outra razão, tem um livro antigo que diz assim que o corpo fala. E o corpo fala não só pela sua expressão, mas fala também pelas suas dificuldades. Basta a gente pensar um pouco nisso e refletir a respeito dessas questões que a gente vai aprender um pouquinho mais a nosso respeito. Meus irmãos, como dizem por aí, né? Esse assunto dá pano para mangas. Tem muita coisa a se fazer. Eu tô achando até que nós vamos ter que fazer uma segunda parte, né? Semana que vem, dar continuidade nesse tema, que é um tema muito interessante, é um tema até intrigante, é um tema polêmico, não entre os espíritas, né? Mas entre os religiosos que estudam de alguma forma a Bíblia. Sejam católicos, protestantes, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, como eu disse, estudam a Bíblia, e aí vem nesse texto, um texto que pode ser visto como controverso, né? Como algo realmente polêmico, como disse. Mas nós não estamos aqui para polemizar, nós estamos aqui para analisar, à luz da doutrina espírita, o que é que realmente Jesus quis dizer neste ponto. É por isso que eu digo que a gente tem ainda muita coisa a falar, muitas coisas a analisar, para que possamos entender, pelo menos um pouco mais. É óbvio que a gente nunca entende que vai fechar a questão. Encerrou essa interpretação e acabou. Não, porque existem muitas formas de ver esse e muitos outros textos da Bíblia. Mas, meus irmãos, vocês não sabem ainda, mas o nosso time hoje está completo, né? Ouvimos aí o Renato Souza, depois o Leopoldo Pio, e daqui a pouco, na segunda parte, né, para dar um tempinho para ele analisar melhor o texto, vamos ter a participação do nosso Henrique Parente. É muito bom ter o time completo, porque são pessoas que eu gosto muito, são irmãos que têm compromisso com o estudo sério e se dedicam realmente a esse estudo sério da doutrina espírita. Nós não estamos aqui querendo passar nada que seja do João, do Renato, do Leopoldo, do Henrique, não. O que nós estamos querendo passar é o nosso sentimento em relação àquilo que nós estudamos da doutrina espírita, aquilo que nós estudamos da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. Então, esse é o compromisso, o nosso compromisso, então é muito bom contar com esses irmãos. E a gente está falando em reencarnação, em programação reencarnatória, e é óbvio que se nós estamos conectados, é como disse o Leopoldo, né? Coincidência existe, óbvio que existe. Coincidir é incidir no mesmo ponto ao mesmo tempo. Ou seja, quando acontece algo, quando nós nos encontramos com uma pessoa, naquele momento, naquele local, é uma coincidência, né? Agora, acaso, como bem explicou o Léo também, é algo que aconteceu sem previsão e que foi assim como se fosse um choque de dois trens, e mesmo assim não é acaso, porque, como diz Kardec, o acaso não existe. E o acaso inteligente já não pode mais ser chamado de acaso, né? Então, é isso. Esse estudo que a gente procura fazer de forma simples, de forma clara, de forma até bem-humorada, muitas vezes, porque não pode ser triste aquele que já conhece o Evangelho de Jesus, que já conhece a doutrina espírita. É óbvio que já conhece, entre aspas, né? Temos as nossas limitações, mas alguma coisa a gente já pode dizer que sim, já conhecemos. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus, mas quero lembrar que o nosso WhatsApp, para você mandar mensagem de texto, é o 21 98459 3950. 98459 3950. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e, como sempre dizemos no início do programa, com muita alegria, porque não dá para ser triste com essas revelações todas que a gente recebe de Jesus e dos seus missionários, dos seus mensageiros, não é? Então, hoje a gente sabe que o eventual sofrimento, a eventual dor, elas são passageiras e são algo para nos ajudar a crescer moralmente, né? E que tudo que está acontecendo hoje, se for doloroso, se for sofrido, vai passar, como chegou aos ouvidos do Chico Xavier, teria vindo de nossa mãe Maria Santíssima, como ela é chamada, né? Maria de Nazaré. Isso também passa, tudo passa, né? Então, nosso programa A Consolação de Jesus vai ao ar às quartas-feiras, de forma inédita, sempre um programa específico para esta data, quartas-feiras às 14 horas, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã. Então, se você está nos ouvindo quarta-feira, boa tarde. Se você está nos ouvindo sábado, bom dia e tenha uma ótima semana, um ótimo fim de semana, um ótimo Natal, inclusive, porque nós estamos aí nas antevéspera do Natal, né? Hoje, dia 22, 23, 24, a gente faz aquela ceia, chama a família, os amigos, comemora. Infelizmente, muita gente esquece do aniversariante, né? Comes e bebes à vontade e o aniversariante fica de lado. Mas a humanidade está indo, ela vai aprender, nós vamos aprender, né? Se você está ouvindo no sábado, então hoje é o dia que foi instituído para comemorarmos o natalício, ou seja, o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus há cerca de 2000 anos. Mas, como sempre lembramos, o Natal de Jesus tem que ser todos os dias. Bem, meus irmãos, se vocês quiserem e puderem entrar em contato conosco via WhatsApp, mensagem de texto, mande aqui o seu comentário, sua pergunta, sua colocação, que for para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Mas eu falei que o time estava completo, né? Na primeira parte nós tivemos o Renato Souza e o Leopoldo Pio e agora nosso Henrique Parente. E aí, Henrique, esse texto, esse ponto fundamental para que nós possamos entender o que Jesus quis nos dizer quando estivermos e quando estamos no plano espiritual, não é? Meus irmãos, João, Renato, Leopoldo, esses versículos aí que constam, né, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Interessante, eles estão dentro de um contexto vinculado ao adultério. E muito interessante esse momento em que Jesus propõe, através da anotação do evangelista, nos fazer refletir a respeito de algo tão interessante que, como já foi colocado aqui pelos irmãos, né, da responsabilidade, né, do apego ao comportamento que leva às circunstâncias de iniquidades que se refletem, né, no processo aí de reparação, na questão principal, como João coloca no início, de uma programação reencarnatória, que é mais ou menos aonde a gente vai aí tentar manter o nosso pensamento, né? João, o nosso João, né? Não o João Evangelista, mas que o João Nogueira, ele lembra, junto com esses versículos 29 e 30, o capítulo 18, versículos 8 e 9, onde Jesus fala e Mateus anota exatamente o mesmo sentido, dando para a gente aquela questão de entrar na vida, né? Entrar na vida no sentido de não possuir um membro, um olho que não funciona muito bem, né? Sem uma mão e assim por diante,
não é uma aula de mutilação que Jesus propõe para todos nós de jeito nenhum. Mas a gente entende como espíritas que é uma aula de programação reencarnatória. Como Leopoldo colocou muito bem, citando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala dos sofrimentos e da dor humanas, né, aí na questão das causas anteriores e atuais das aflições, ou seja, todo sofrimento, toda essa dificuldade, ela tem uma causa. E o que está sendo proposto nesses versículos é exatamente o problema da causa, que gera aí uma consequência. Então, manter uma vida vinculada ao erro, o que afasta a gente do propósito principal de alcançar uma evolução maior, neste sentido, então, é melhor programar a circunstância que pode fazer com que a gente evite entrar, né, nessa, ou dar continuidade à permanência nos círculos inferiores da vida. E isso realmente é algo muito sério, não é uma brincadeira, ninguém está falando aqui, né, de que a gente tem que produzir sofrimento para nós, mas é o nosso esforço pessoal em tentar superar esse estado de inferioridade. Como sempre dizemos, nós somos filhos de Deus, assim como Jesus. Só que Jesus ultrapassou a evolução todinha, e alcançou o estado de identificação com o Criador. Nós também precisamos, porque é aí que se encontra a compreensão do que realmente é a vida e o estado pleno, permanente de felicidade. Para isso, nós precisamos ultrapassar esses ciclos da evolução, né, que nos encontramos ainda nesse estado inferior. E isso é muito difícil, é um parto cada vez que a gente consegue realmente superar as deficiências, e nesse caso são as deficiências de compreensão da nossa natureza espiritual, e aí acabam decorrendo disso deficiências de ordem física, naquilo que nós chamamos também de caráter provacional ou caráter expiatório. Ou seja, toda expiação é uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. Expiação é quando a gente comete os erros e compulsoriamente a gente tem que reparar esses erros. E no sentido de uma programação, ou seja, de uma reparação consciente disso, a gente aí está organizando esse processo de reparação, mas tendo noção do que realmente iria acontecer. E para não complicar demais aqui esse momento, né, eu lembrei de trazer a história do cego de nascença, que Jesus, né, nos dá conta. E Kardec trabalha essa passagem no livro A Gênese, no capítulo 15, onde ele fala dos milagres. E para resumir ali a história, que todos conhecemos que Jesus curou o cego de nascença, ou seja, ele nasceu cego, que os discípulos tinham feito a pergunta: quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego. Então a gente percebe aí na resposta de Jesus duas coisas interessantes. Uma era a confirmação de que existia a crença na reencarnação, porque ele era cego de nascença. Então essa pergunta, né, careceria de sentido se não fosse numa vida anterior. Então a pergunta: quem pecou, né? Ele ou os pais? Então Jesus responde que não foi ele que pecou para que nascesse cego, e também não eram os pais dele, mas para que se fizessem nele as obras de Deus. E a gente pergunta aí, quais eram as obras de Deus nesse caso? Era Jesus o ter curado? Então aquele homem nasceu, viveu lá 30 e tantos anos, porque é o que parece que ele tinha de idade, só para Jesus o curar, quando Jesus estivesse com ele? Meus irmãos, como dizia o nosso querido Gastão, né, vamos logicar. Então, não é neste sentido de alguém que vai ficar aguardando para ser curado. Qual é a obra de Deus na criatura humana, senão a própria evolução? Aquela cegueira era de caráter provacional, era uma programação reencarnatória. Ele queria alcançar um estado maior, mais amplo da sua própria evolução, e se permitiu vivenciar uma experiência naquele sentido, naquela época, onde ele perderia a visão física para que alcançasse uma visão superior, muito maior. E aí Jesus o cura e diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Esse é um caso que a gente traz aqui para as nossas reflexões a respeito dessa passagem aí. Então é melhor entrar na vida cego, manco, coxo, surdo, mudo, do que perfeito e padecer na geena de fogo ou no inferno, quando nos casos também de reparação, ou seja, de expiação. E nos casos de prova, aí também tem esse caso citado aqui, que me lembrei há pouco. É isso, Henrique, é isso. Nós não podemos nunca esquecer dessa grandeza que é o ensinamento, ou os ensinamentos de Jesus, e que há muitas coisas ainda que nós não podemos compreender agora. Nós não conseguimos compreender a profundidade do pensamento que Jesus nos passou e que vamos aos poucos, de acordo com a nosso amadurecimento moral / espiritual, nós vamos conseguindo compreender cada vez mais. Óbvio, nós ainda somos muito imaturos para poder compreender tudo aquilo que Jesus disse e diz para nós. Nós ainda somos imaturos e ainda somos muito egoístas, no sentido de, muitas vezes, nós pegamos um trecho maravilhoso, um ensinamento maravilhoso de Jesus, quer na Bíblia, quer na própria codificação, nós fazemos com que essa passagem, esse trecho, ele seja desvirtuado para atender aos nossos anseios, para atender às nossas paixões, para atender os nossos vícios. Infelizmente, nós ainda estamos nessa fase de fazer com que as escrituras, de fazer com que os ensinamentos espíritas, eles possam passar, como dizem, né? Minha esposa fala muito isso, passar pano nas nossas dificuldades de conseguir vencer a nós mesmos, né? Então, é muito importante que tenhamos em mente que Jesus está ainda muito, digamos, a compreensão de Jesus, né, está muito distante da nossa capacidade. Por isso que a gente vai estudando, vai compreendendo um pouco mais, a cada instante, a cada dia, a cada momento nós vamos compreendendo um pouco mais. Nós temos aí inúmeros irmãos reencarnados com pensamentos distintos, né? Filosofias de vida distintas, religiões distintas, e que cada um está no seu grau de compreensão desses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos passa. É óbvio que nem todos vão compreender da mesma maneira. Aliás, a maioria compreende de forma muito diferente uns dos outros. Dentro do próprio movimento espírita, nós temos aí irmãos que compreendem passagens da codificação muito diferentes uns dos outros. E qual o problema disso? Absolutamente nenhum. O único problema é que nós queremos fazer com que as pessoas olhem pela nossa ótica, pela nossa visão. E não é assim que acontece. Cada um tem uma história pregressa, uma história passada, que é diferente de todos os outros que estão conosco nesse planeta de provas e expiações. Eu tenho uma experiência de vida, né? Não só nessa encarnação, mas de vida como espírito, ora encarnado, ora desencarnado, que é diferente da experiência do Henrique, diferente da experiência do Leopoldo, diferente da experiência do Renato, diferente da experiência de qualquer um de vocês. Qualquer um. Porque cada vez que nós estamos experienciando, que estamos vivenciando algo, a nossa forma de encarar é uma forma única. É óbvio que vamos crescendo, vamos cada vez mais compreendendo, mas nós estamos bem distantes ainda de realmente compreender tudo aquilo que Jesus nos passa de ensinamento. Mas, meus queridos amigos e irmãos, eu vou trazer aqui algumas mensagens de irmãos que nos mandaram pelo WhatsApp 21 98459 3950, os seus comentários, mandaram às vezes boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, dependendo da hora que ouviram o programa e nos mandaram a mensagem.
E nós vamos então trazer essa participação de vocês. E é muito importante, como sempre falamos, muito importante essa participação de vocês aqui no programa A Consolação de Jesus. Pelo 21 98459 3950, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, mensagens de texto, unicamente de texto, para podermos trazer aqui a sua mensagem. Então, trazendo aqui a mensagem do nosso irmão Helder de Brasipina, diz assim: boa tarde, ligado e atento ao estudo, muito obrigado, paz e bem. Nós é que agradecemos, Helder, e estamos aí muito contentes com a sua mensagem e muito contentes que você está atento ao estudo. E da próxima vez, se quiser, pode fazer sua colaboração, diga o que você achou, né? Se você achou que realmente nós falamos aquilo que é, o que é, ou que se você tem outra ideia. É muito interessante quando a gente realmente tem outras opiniões que são às vezes divergentes da nossa, mas que tem tudo a ver com o estudo. Tá ok? Obrigado, Helder. Um abraço. Aqui é a Carla Duda, da Barra da Tijuca. Boa tarde, sou Carla, da Barra da Tijuca. Quero parabenizar vocês pelo excelente programa. Um estudo muito elucidativo, rico em ensinamentos. Ouço todas as quartas-feiras. Gratidão. Nós agradecemos também, viu, Carla? Muito obrigado também pela sua mensagem. E se perder quarta, tem sábado na nossa reprise. Tá bom? Muito obrigado. Mandar um abração aqui para Rocilda, lá do grupo Regeneração de São Gonçalo. Rocilda sempre ligadinha aqui na Rádio Rio de Janeiro, nos programas da Rádio Rio de Janeiro. É muito bom ter vocês aqui conosco. Um abraço, Rocilda. A Wanda Jaques, nossa querida irmã Wanda Jaques, lá de Irajá. Nos conhecemos há pouquinho tempo, né, Wanda? Não podemos dizer a idade, tá? A Wanda diz assim: a Rádio Rio de Janeiro é nossa água, mata a nossa sede, mas não fica estagnada. Com as suas ondas sublimes, levam luz aos nossos corações, levam pelo mundo. Obrigado, Wanda. Tá poeta, hein, Wanda? É isso aí. Beijão pra você, beijão pra todos da tua família. Quem mais, meus irmãos? Moisés Caetano, Moisés mandando sempre aqui as suas colaborações, interessante. Manda vídeos, né? E a gente não pode trazer vídeo aqui, não tem como. Um abração para você também, Moisés. Aqui o nosso Alcinei. Olha, Alcinei, vou ler seu recadinho aqui, mas olha que coisa linda. Diz ele: saudades do almoço do caminho do Senhor, de falar com o Gastão, com a Olímpia, sobre a LBV e com o Sérgio Aleixo pelo celular e pelo Orkut. Alcinei, tem tempo, né? A gente vai passando, as pessoas vão mudando, umas chegam, outras saem, e é assim a vida. Vamos em frente, porque é muito bom que a gente não fique também estacionário, né? Um abraço para você, Alcinei. A Monique de Niterói mandando aqui algumas mensagens também, muito interessantes. Mandou vídeo, enfim. Obrigado, Monique, também. Um abração para você, que a gente possa realmente estar juntinhos no próximo ano. Mandar um beijão, um abração para minha irmã Elisa de Campo Grande. Outro dia a Elisa me mandou um vídeo, uma entrevista, né, do Chico Xavier no programa da Hebe Camargo. Olha, tem tempo isso. Tem tempo, Elisa. E ficamos muito emocionados. Obrigado, Elisa. Um beijão para você. Bem, meus irmãos, agora é a hora de falarmos do nosso próximo ponto de estudos. E o nosso próximo ponto de estudos, olha, é exatamente a continuação desse programa. Porque nós ainda não terminamos de falar tudo, né? Nem vamos terminar de falar tudo, mas vamos tentar, tá bom? Então continuaremos em Mateus 5, 29 e 30. Entrar na vida sem tropeçar.
Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece de encerramento do programa A Consolação de Jesus de hoje. Querido Mestre Jesus, quantos ensinamentos, Senhor, e quantas vezes nós, como dizem, damos murro em ponta de faca, não querendo entender aquilo que Tu dizes. Como Tu mesmo dissestes há 2000 anos, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E é isso, nós não conhecemos ainda os ensinamentos e nem o poder de Deus, não conhecemos praticamente nada de Deus, Senhor. E por isso que nós vimos beber nessa fonte do Teu Evangelho, da Tua doutrina espírita, que é realmente, além de consoladora, é inspiradora, é encorajadora. Ela nos mostra que realmente nós temos aí uma vida belíssima pela frente. A felicidade está exatamente em fazer da nossa vida um repositório do Teu Evangelho, Mestre, da Tua doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando e caminhando corretamente, Mestre. Que nós nos apliquemos em fazer da nossa vida um exemplo para os nossos companheiros de caminhada e mostrando também, Mestre, por mais que nós soframos, que nós sintamos dores, doenças insidiosas, não temeremos mal algum, pois Tu estás conosco todos os instantes de nossa existência, Mestre. Muito obrigado pelo Teu amor, que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver Seu Evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de Você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.